mais forte o nome do Senhor. Glória a Ele. Aleluia. Ele é bem-vindo aqui, igreja. Amém. Toma o seu lugar, por favor. Antes de entrar com a palavra de Deus, eu quero comunicar aos irmãos que ontem aconteceu a primeira versão, primeiro episódio, né, do nosso seminário de cura interior na filial de Rosa dos Ventos. Ontem foi uma bênção. Ontem 5 intercessores aqui da igreja puderam comparecer, porque 30 pessoas lá da filial foram ministradas, pessoas de fora também, mas muito poucas, a maioria da casa, e isso para nós é formidável. E ontem aconteceu o que vocês estão vendo aí. Eu não tenho fotos, quer dizer, eu tenho fotos no meu celular, mas não aqui na tela para vocês, do seminário Aqueça o Meu Coração, seminário de cura interior, Aqueça o Meu Coração. Há mais ou menos 40 dias atrás surgiu o desejo de realizar esse seminário com todos os palestrantes da casa mesmo, e foi algo muito rápido. E quando surgiu, a gente viu que precisava acontecer rápido. Então não tem 40 dias atrás que tudo isso foi resolvido, e ontem foi uma benção. Tem alguns intercessores que eu já estou vendo aqui que estavam lá ontem. Levante a mão, por favor. Então, tinham 5 de nós aqui intercedendo, e foi um dia muito marcante. Para quem estava com saudade do encontro com Deus, deu para matar um pouquinho, né, da saudade, já que esse ano, pelos motivos já conhecidos, a gente não pôde fazer o encontro com Deus, o nosso encontro, né? Mas ontem o seminário foi um dia inteiro, 4 ministrações, onde recebemos a grata presença do Espírito Santo. Foi um dia muito, muito bom. E o que você está vendo aí vai estar no grupo do WhatsApp da igreja, a gente vai estar divulgando, porque esse seminário que aconteceu ontem em Rosa dos Ventos vai acontecer aqui no dia 5 de dezembro, primeiro sábado de dezembro. O investimento é para fazer acontecer o seminário, e apenas isso, são R$15. E aí você tem um café da manhã para te receber, você recebe uma apostila, sua caneta e alguns materiais que fazem parte do desenvolvimento aqui das ministrações. Então R$15, irmãos, por favor, né? É para participar. Eu sei que de repente você trabalha no sábado, não dá para você participar, mas você pode enviar esse convite para alguém, você pode enviar alguém da sua família para participar. Não perca essa oportunidade. Nós estamos fazendo primeiro na nossa casa, e depois a gente vai disponibilizar para ministrar em outros lugares que quiserem também receber esse seminário de cura interior, que tem uma proposta muito clara, né, de mostrar como o Espírito Santo está disponível à igreja, não é? Sempre esteve, e como aquele que adorna a noiva, como aquele que prepara a noiva para o encontro com o noivo que está tão pertinho, né? Então ele é aquele que consola o coração da noiva, que conforta, que enche de esperança e que nos prepara para esse grande encontro. Então, seminário de cura interior, dia 5. Algumas pessoas aqui já deram o nome. Eu queria pedir que mesmo você que já me enviou o nome, faça o favor, envie para nossa secretária, para Carol, a secretária da igreja, tá? Você pode até me reenviar também. Ah, pastor, eu mandei para o senhor. Manda de novo, então, se você não tem o contato da Carol. Ela agora está aqui, né, se eu não me engano, lá junto com os adolescentes, no terraço. Mas você pode mandar de novo para mim, ou mandar direto para ela, para a gente preparar tudinho e ser uma bênção para a tua vida no dia 5 de dezembro. Amém? Glória a Deus. Então nos ajude a divulgar. Eu queria,
Antes de nós entrarmos na segunda parte da palavra que começamos semana passada, eu convidei a diaconisa Monique Leal, lá da filial de Jardim Tropical, para ela poder repetir, claro que resumido, né, porque o testemunho é grande, mas ela vai trazer aqui um testemunho que ela já havia me contado no particular algumas semanas atrás, de algo que Deus havia feito na vida dela por causa de um propósito muito parecido com esse que nós lançamos aqui há um tempo atrás. Ela deu testemunho na terça-feira e hoje ela vai estar contando para vocês aqui. Eu queria receber a Monique. Onde está você? Vem cá, Monique. Monique e a Gigi? A Gigi não vem. Ela aí, ó. Ela aí. Graça e paz para a igreja, amém? Estou muito feliz nessa noite, né? Essa também é a minha igreja, né? Não dá para reconhecer muitos rostinhos, né? Com a máscara do pessoal, mas é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje, essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, né? Estava ali na filial e aí o pastor nos fez o convite de estar aqui. Então, eu queria muito compartilhar esse testemunho com vocês, porque foi algo que eu recebi aqui nesse lugar. Então, eu fico muito feliz por isso. Por mais que eu tenha dado testemunho lá, mas para edificar a nossa fé, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós de uma maneira muito especial. E o Bispo André falou que eu podia falar 1 hora, mas eu só vou usar 10 minutos, tá? Pode ficar tranquilo. E para resumir, eu acredito que há uns 2 anos atrás, os irmãos devem se lembrar, ele lançou um desafio aqui, que foi na palavra de Abraão com Isaac, né? E aí, que nós viéssemos trazer uma oferta, uma oferta de desafio por algo impossível para as nossas vidas, né? Algo que a gente quisesse muito que acontecesse. E naquele momento, o Senhor, Ele começou a falar no meu coração sobre algo que eu queria muito e para mim era impossível, realmente. E a maioria dos irmãos aqui me conhecem, né? Sabe um pouquinho da minha vida, conhece as minhas filhas. Talvez alguns não conheçam a Gigi, que é nova na família, mas a Grazi, a maioria dos irmãos conhecem, né? E conhecem também a história que a Grazi nasceu com uma alergia muito séria ao leite. E a alergia dela não era a lactose, mas sim a proteína do leite. Então dificultava bastante, porque imaginem, né, quem tem filhos aqui sabe como é difícil. O seu filho te pedir algo e você não poder dar para ele comer, né? E quase todos os alimentos que nós temos, eles infelizmente tem o leite ali. Hoje em dia nós temos até muitas opções, mas há 10 anos atrás era muito difícil você encontrar algo que não tinha leite. Então eu sofria muito com aquilo tudo. Os irmãos sabem que eu trazia a Grazi e aí tinha o kitzinho dela, né? Todo mundo me perguntava antes para saber se ela podia comer alguma coisa, porque realmente ela não podia. E era muito difícil para mim como mãe. Meu coração doía muito, eu sofria com aquilo, mais até que ela, né? Nós que somos pais sabemos que é assim. E a Grazi foi crescendo e aquilo foi ficando mais difícil, porque conforme a criança vai entendendo as coisas, ela começa a te questionar por que as outras crianças são diferentes dela, por que Deus permitiu que ela fosse assim. A Grazi sempre foi muito inteligente, então ela falava para mim: mãe, mas por que Deus me escolheu para ser assim? Eu falei: minha filha, o Senhor tem os propósitos dele, mas eu tenho certeza que ele vai te curar. Só que os anos foram passando e a médica falava para mim assim: não, mãe, fica tranquila. Geralmente com 2, 3 anos no máximo a criança ela fica livre, fica curada. Só que com a Grazi infelizmente foi diferente. Os anos foram se passando, pelo contrário, a alergia dela ela aumentava. E a Grazi ela sofria muito, né? Em uma das ocasiões ela sentava no chão e chorava muito, falava: mãe, eu queria comer só um chocolate. Eu falei: filha, mamãe deixa. Aí ela comia, passava mal. Todos os dias a Grazi acordava vomitando muito. Todos os dias a Grazi tinha diarreias fortes. E várias vezes eu tive que levá-la à emergência. Foi um sofrimento muito grande para nós.
E aí, passou 3, 4, 5, 6, 7 anos e eu já estava desacreditada num certo momento, mesmo com a minha fé que eu tinha, muito grande, mas eu ficava, Senhor, será que eu vou ter que conviver com isso a vida inteira? Porque a gente não sabe os planos que o Senhor tem na nossa vida. E aí, às vezes, uma situação ruim vem sobre a nossa vida e a gente fica ali naquela situação tanto tempo que você acaba acreditando que aquilo não vai passar, né? E aí, o bispo André, guiado pelo Espírito Santo do Senhor, veio naquele dia com aquele propósito, aquele desafio. E quando ele falou que se tem algo impossível para você, que você acha que você não pode resolver, né? E aí você quer que o Senhor ele faça sobre a sua vida, sobre a sua família, que você venha fazer um propósito com o Senhor agora. Talvez você não tenha a sua oferta nessa noite para entregar, mas ele especificou uma data específica mesmo, né? E aí ele disse, você pode estar colocando agora no seu coração qual é a sua oferta e você trazer nessa data. E naquele momento o Senhor ele colocou no meu coração algo que para mim era impossível. Eu não tinha aquele valor. E eu falei assim, meu pai, mas eu quero participar disso. E o que veio ao meu coração foi a cura da minha filha. E naquele momento eu falei assim, Senhor, eu preciso dessa vitória na minha vida. Eu preciso, isso para mim é o que eu tenho de mais impossível, de mais importante para acontecer. Mas eu sei que para o Senhor não é impossível. E eu comecei ali, meu coração começou a palpitar. Eu comecei a ficar nervosa mesmo, me tremendo. Eu falei, Senhor, eu tenho certeza que através disso o Senhor vai operar um milagre na vida da minha filha. E os dias foram se passando e eu não tinha aquela oferta, mas eu estipulei, Senhor, em tal dia eu vou ter. O Senhor vai me abençoar, eu vou entregar. E eu creio que o Senhor vai fazer o sobrenatural na minha vida através disso. E aí, no dia que o bicho estipulou, eu trouxe aquela oferta. E a certeza no meu coração era muito grande que minha filha ia ser curada através daquele propósito. E eu falei, Senhor, está aqui nas tuas mãos. É pela fé quando nós fazemos algo para o Senhor. Às vezes, né? Na sua vida também você tem algo assim que você quer sobrenatural. E muitas das vezes a gente até fica desacreditado porque a gente acha que aquilo é tão difícil. São tantos anos no sofrimento que você não acredita mais. Mas quando eu entreguei aquela oferta, eu falei, Senhor, agora eu quero fazer esse exame de novo. Só que ela tinha feito há pouco tempo, acho que eram 2 meses que ela tinha feito. Eu voltei na pediatra e falei assim, doutora, passa o exame de novo para minha filha. Ela falou, não, mãe, não faz isso não. É muito sofrimento para ela agora. Ela já foi furada já várias vezes. Deixa para o ano que vem. Eu falei, não, doutora, eu quero. Passa, por favor. Tudo bem, mesmo que eu não vá fazer, mas eu quero estar com esse pedido. E aí ela passou. E aí eu falei, Graça, a gente vai fazer de novo. E na última consulta ela saiu de lá chorando, muito triste mesmo, tá, gente? Porque ela já conhecia, né? Ela já sabia o que ela passava sempre. E ela falou, mãe, mas aí se eu voltar, eu não... Não, filha, dessa vez vai ser diferente. Em nome de Jesus, vai ser diferente. E ali a gente esperou, acho que 2 meses. Eu fiz o exame da Grazi, né? E aí eu ansiosa para ser aquele resultado, porque a gente fica querendo ver, né? Antes do médico, até pra gente ver o que aconteceu. E quando eu peguei aquele exame ali, nervosa, para honra e glória do nome do Senhor, isso nunca tinha acontecido. Quando eu olhei lá, o nível estava indetectável e eu glorifiquei o nome do Senhor. Eu chorei e falei, Senhor, muito obrigada, Pai. Era impossível aos meus olhos, e realmente era impossível até para os médicos, mas o Senhor, Ele fez. Então meu coração se alegrou de uma tal forma com que eu nunca tinha vivido antes. E o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, é que realmente não tem nada impossível para o nosso Deus. Eu sei que o Senhor, Ele está dando uma oportunidade novamente para que você hoje possa participar de um novo propósito, e eu também. E que você não pense, talvez, para aquela dívida que você tenha, porque na época eu estava muito endividada. Talvez a gente pensa que existem outras prioridades, só que não é pelo valor financeiro somente que você vai entregar, não. Mas é porque o Senhor, Ele quer operar na sua vida no sobrenatural. Às vezes nós precisamos de liberar algo, porque quando nós plantamos numa terra fértil, a gente colhe o sobrenatural, né? E aí eu aprendi que aquilo na minha vida foi uma forma do Senhor me ensinar a importância de nós sermos liberais na obra do Senhor, a importância da gente não pensar em nós mesmos, mas a gente pensar que o Senhor, Ele quer fazer algo maior do que os nossos olhos podem enxergar. E eu glorifico o nome do Senhor hoje, porque eu sei que o Senhor, Ele tem cuidado da minha família, como Ele tem cuidado de cada um de vocês. Eu tenho certeza que cada um de vocês terá algo sobrenatural aqui para contar. Que cada um de vocês, da mesma forma que eu estou aqui hoje, eu creio que eu também vou voltar aqui novamente para contar o que o Senhor vai fazer ainda sobre a minha família.
Então eu posso te dizer que o choro realmente dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E o meu choro não durou uma noite só não, irmãos, foram várias noites de choro. Eu sofri muito, minha filha sofreu, minha família toda sofreu comigo, porque é muito difícil, mas o Senhor, Ele me honrou. O Senhor, Ele me restaurou. O Senhor me deu essa vitória para a honra e glória do nome do Senhor. E que você possa crer, e que você possa fazer prova do seu Deus, e que você possa ter certeza que Ele realmente Ele está cuidando, e Ele vai fazer o sobrenatural na sua vida também. E dessa forma eu agradeço as orações de cada um também aqui, que eu tenho certeza que orou por mim, por meus pastores, que ficaram também sempre dispostos a ajudar. E que você possa sair daqui com a certeza que, se você tem um propósito no seu coração, se o Senhor Ele te incomodou, se Ele falou assim, você vai fazer tal coisa, você vai entregar, ou eu vou operar na sua vida, que você possa acreditar que é a voz do Espírito Santo do Senhor. Não é, isso é de mim, não, é a voz do Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida, porque Ele quer operar o sobrenatural dentro da sua casa e sobre a sua família. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando a Monique me contou isso, deve ter uns 2 meses, ela estava marcando uma quarta-feira para vir aqui. E eu falei, nossa, Monique, eu não sabia disso, porque na época não houve um período para testemunhar. Então ela me contou isso lá na filial de Jardim Tropical, nessas minhas indas e vindas. Não, vamos tirar uma quarta-feira para você ir. Mas agora, aproveitando esse momento, falei, vamos para lá hoje. Conta hoje, amém? Queridos, eu vou continuar com você aqui em Gênesis capítulo 22, onde começamos semana passada uma série de 4 domingos, hoje é o 2º domingo, sobre 7 coisas que Abraão nos ensina sobre ofertar de maneira incomum. E aí, em Gênesis capítulo 22 tem uma história das mais incríveis da Bíblia. Uma história de entrega, e oferta é entrega. E aí eu já quero começar dizendo e lembrando que nem sempre a oferta tem a ver com dinheiro, com valor financeiro. Porque a própria oferta que Deus pede a Abraão não é dinheiro. Deus poderia ter falado para Abraão, eu te enriqueci, então pega toda a tua fazenda agora e vende e traz o dinheiro. Ou então pega todos as tuas ovelhas do rebanho que eu te dei e sacrifica como holocausto. Eu tenho certeza que Abraão faria até com muito mais tranquilidade, né, irmãos? Porque se Deus já havia enriquecido a ele uma vez, poderia enriquecê-lo novamente. Mas existem coisas muito mais valiosas que dinheiro. Tem coisas muito mais importantes para a nossa vida do que isso. E nem sempre o que Deus vai exigir de nós tem a ver com dinheiro. Nós estamos lançando um alvo financeiro por causa da obra da igreja. Mas não entenda essa palavra apenas pelo viés financeiro e monetário, não, querido. Quando falamos de 7 coisas que Abraão nos ensina em Gênesis 22, sobre como ofertar de maneira incomum, entenda o ofertar como entregar ao Senhor aquilo que Ele nos pede. E muitas vezes, isso não passa pela questão financeira. Amém? Então, por que estamos lançando o alvo? Para retomar de vez a obra da igreja, e isso eu já expliquei para os irmãos aqui. Nós precisamos levantar de imediato 10 mil reais para que a gente pague o ITBI, para que a gente dê um pontapé inicial, não, para que a gente, o pontapé final, né? O último lance, para poder caminhar para a retirada da escritura definitiva do terreno, onde a obra foi iniciada e paralisada pelos motivos que os irmãos conhecem. Então a gente pagando essa taxa e juntando o mínimo que precisa para retomar do ponto onde paramos, que é da estrutura do templo, então a gente precisa desse valor. É para isso. Mas a palavra ontem, ou melhor, essa semana, começando com o domingo passado,
Deus já tocou em muitas pessoas aqui em propósitos completamente diferentes. O que eu pedi semana passada, e para quem não esteve aqui domingo, eu estou repetindo. Dia 13 de dezembro, a série de mensagens vai acabar no dia 6. E a oferta que o Espírito Santo falar ao teu coração, convencer ao teu coração, que venha a ser a tua oferta em comum, aquilo que Ele está te pedindo por amor ao templo do Senhor, você vai trazer no dia 13, para que a gente saiba que a gente está chegando próximo, né, do valor estipulado, do nosso alvo estipulado aqui para o templo. Então eu pedi que você pegue um papel, não escreva o seu nome, porque entre você e Deus eu não preciso saber quem é você, mas você põe o valor que você pretende ofertar e o propósito, porque já estamos orando pelos propósitos desde segunda-feira, amém? Então tem gente que escreveu só o propósito. Você acha que eu tirei o nome dele dali, irmãos? Você acha que nós retiramos porque ele não pôs nenhum valor de oferta? Não se comprometeu com nenhum valor? Irmãos, o propósito dele está lá também. E nós estamos orando por todos eles desde segunda-feira passada. Agora você sabe o propósito da igreja. Você faz parte dela, né? Então é para isso. Exatamente para isso. E começamos então em Gênesis 22. E eu quero ler de novo a passagem com você, para hoje nós falarmos sobre os pontos 3 e 4 dessa mensagem. Gênesis 22 diz: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: agora toma o seu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Então disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E disse Isaque: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá. Repita comigo essa palavra: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E assim caminharam ambos juntos. Então vieram ao lugar que Deus lhes dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou sobre o altar e sobre a lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém. Semana passada, caminhando no tema as 7 coisas que Abraão nos ensina sobre ofertar de maneira incomum, ou de forma incomum. Semana passada nós falamos, primeiro ponto, repita comigo: numa oferta em comum, Deus não nos deixa em dúvida do que Ele quer de nós. E como eu falei, muitas vezes Deus vai nos pedir alguma coisa que não tem diretamente a ver com dinheiro, mas tem a ver com alguma coisa que nós amamos, que é importante para nós. Por que isso, irmãos? Porque
Quando Deus pede Isaac para Abraão, Deus não quer Isaac, Deus quer Abraão. Quando Deus pede uma oferta em comum, e o que seria uma oferta em comum? Algo que está fora do comum para mim, algo que está fora da normalidade, algo que Deus, sabe aquele pedido que Deus faz, que o teu coração acelera, que a tua carne treme? Deus já me pediu algumas coisas muito interessantes, irmãos. Eu vou contar umas para vocês aqui. Deus, uma certa vez nesse ministério, me falou no meu coração, irmãos, eu gosto muito de relógio. Você está vendo algum relógio no meu pulso? Eu me acostumei a ficar sem o relógio, mas eu gosto muito de relógio. E toda vez que eu comprava um relógio bonitão, isso aconteceu por 3 vezes. Eu corria no shopping para fazer outra coisa, eu olhava o relógio e falava: meu amor, olha o relógio. Eu adoro relógio. E eu ia lá, comprava o relógio, todo feliz, botava ele no pulso, chegava no culto, não tinha pago nem a primeira parcela, irmãos. E aí na hora da oferta, eu metia a mão no bolso, pegava a oferta que eu já havia separado, e aí quando eu colocava dentro do envelope, Deus falava: dá o relógio. Eu falei: está amarrado em nome de Jesus. E meu coração tremia, rapaz. Eu chamava o obreiro de novo, falava: me dá outro envelope. Aí eu tirava o relógio e colocava. E depois o relógio ele ia para a tesouraria. Para que vai servir um relógio para a igreja? Então eu vendia o relógio, a igreja vendia o relógio para transformar ele numa oferta financeira. Mas aquilo eu fazia, ia para casa, ficava um tempo sem relógio. E eu comprei o segundo relógio, melhor que o primeiro. E eu estava num culto aqui, e aí Deus falou: me dá um relógio. Dá um relógio. Eu falei: Deus, o senhor gosta mais de relógio do que eu? Não pode ver o relógio que o senhor quer? Eu dei o relógio de novo. E na terceira vez, o pessoal do Santidade e Liberdade, lá de Minas Gerais, um grupo de, uns meninos de Deus mesmo, vieram ministrar aqui já algumas vezes. Já estou com saudade daquela turma, pastor Farley e a turma dele. E aí eles estavam aqui ministrando num carnaval, irmão, conferência de carnaval. E aí foi um negócio engraçado que na última noite o Espírito Santo tocou no meu coração, falou: olha para o pulso de um deles. Aí eu olhei, que era o vocalista, e o Senhor falou: tá vendo, ele não tem relógio. Eu falei: pois é, que pena, tadinho. Ele falou: dá o seu para ele. E eu dei o terceiro relógio. E aí eu fui perguntar para Deus: eu sou apaixonado por relógio, tem uma relojoaria no céu, qual é o problema de eu ter um relógio? E aí Deus falou: quero te ensinar uma coisa que você ainda não entendeu. Deus falou isso comigo em oração. Entenda que eu não tenho nada contra você ter relógio, meu filho, mas eu quero que você entenda que o tempo é meu. E Deus me ensinou a questão de confiar no tempo de Deus, não olhando mais para a hora. É uma loucura? Eu também acho. Então eu estava, numa semana antes de Natal, peguei a esposa e as crianças e fomos ao shopping em Nova Iguaçu fazer aquelas comprinhas de Natal. E quando eu estou subindo a escada rolante, eu falei: meu Deus, a gente já tem que sair daqui amanhã, tem que providenciar, o final de ano está chegando, a gente sempre reúne a família e tal, vamos fazer um churrasco de família. E aí eu falei: Senhor, subindo a escada rolante, falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça como um propósito específico para esse ano? E sabe o que Deus falou para mim? Não me julga não, irmãos, quem mandou eu perguntar? E não era relógio. Eu falei: Senhor, eu já aprendi a lição do tempo. O que o Senhor quer esse ano? Ele falou: você gosta muito de churrasco? Eu falei: sim. Então você vai passar esse ano inteirinho sem comer carne. Eu falei: isso não é Deus. Não é, irmão. Ainda mais com aquela capinha de gordura, irmão. Não pode ser Deus, não. Mas eu juro para vocês que eu tremi na escada rolante, subi no shopping, no Top Shop, subindo na escada rolante para chegar justamente na praça de alimentação. Deus falou isso comigo. Eu não sei se minha esposa vai lembrar, eu disse para ela: Deus falou para mim que eu não vou comer carne ano que vem. E ela ficou preocupada. Eu falei: não, vai ter carne para vocês, mas eu não vou comer.
Eu passei um ano inteiro sem tomar refrigerante, que eu era um viciado em Coca-Cola. E um ano inteiro sem comer carne. O que Deus está te pedindo? Fora isso, Deus já me pediu outras coisas. São coisas incomuns, são coisas que eu não estava planejando. Mas você sabe quando é Deus, porque a tua carne treme. E aí quando Deus começou a me pedir mais tempo, mais entrega, eu tive que sacrificar o emprego do concurso público, pegá-lo e colocá-lo sobre o altar. 3 anos me preparando para isso. Porque dependendo, Abraão levou 3 dias para chegar ao lugar onde Deus determinou, para ele poder sacrificar o Isaac, né? 3 dias. Eu me preparei 3 anos, confirmando aqui, ali, orando a Deus e tomando algumas pequenas decisões, porque, irmãos, eu era concursado público, eu tinha que pedir exoneração, eu tinha que abandonar, eu tinha que pedir demissão, irmãos. Eu falei, Senhor, mas se tu quer que eu saia, como é que vai ficar minha família? Então apareceu uma oportunidade de um PDV, um plano de demissão voluntária, que foi o único para funcionários efetivos, o único. Os outros, o anterior e o posterior foi só para contratados. O único que foi para efetivo foi naquele período que eu já tinha determinado. Eu fui até o meu gerente imediato, falei, eu quero minha demissão. Ele falou, você está com problema? Eu falei, não estou com problema. Eu quero que você arrume um jeito aí para eu assinar minha demissão. Ele falou, espera um pouco. Quem sabe, a empresa está passando por mudanças, não sei, quem sabe. E aí, 3 ou 4 meses depois, saiu o PDV e eu tomei a decisão. Foi a coisa que muito me custou, mas eu sabia o porquê que eu estava fazendo. Uma coisa que é importante é que Abraão sabia o que Deus tinha para a vida dele. Desde o capítulo 12, já estava claro para Abraão que Deus ia fazer dele uma grande nação. Ele já sabia o que Deus queria dele. E aí não importasse o que viesse a acontecer, ele estava disposto a obedecer, porque ele sabia o propósito, ele sabia o porquê. Quando você sabe o que Deus quer de você, quando está claro aonde você vai chegar, onde Deus quer te levar, o restante está em segundo plano. O que mais importa é obedecer a Deus, e você vai. E você sempre vai ter a opção de dizer não. Não se engane. Você sempre vai ter a opção de negar. Você sempre vai ter a opção de dizer, eu não vou não. Se o Senhor quiser, eu entrego Ismael, mas Isaac não. Se o Senhor quiser, eu entrego minha fazenda inteira, mas o meu filho não. Que isso, Deus? Mas ele sabia onde Deus queria levá-lo. Ele já estava pela fé enxergando aonde Deus ia colocá-lo. Então ele falou, eu vou fazer. Você não vê Abraão argumentar contra Deus, até porque Deus não deixou dúvida. Toma o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, porque se deixasse uma brecha, ele ia falar, Ismael, meu filho, vai. O segundo tópico da mensagem que falamos semana passada é, diga comigo, no lugar da oferta em comum, não leve ninguém contigo, a não ser a oferta. Quando ele chega para os 2 moços que acompanharam aqueles 3 dias de viagem e fala para eles, ficai-vos aqui, vocês não vão subir, só quem vai subir sou eu e o rapaz. Não deixa ninguém. É na hora que você vai tomar uma decisão, que Deus quer te levar a viver a promessa que Ele te fez. E muitas vezes, para quem Deus queria provar o quê? Deus tinha dúvidas sobre Abraão? Não. Talvez o próprio Abraão tivesse dúvidas sobre a promessa, sobre o tempo da promessa, sobre a forma que ia acontecer, sobre o caminho que ele deveria tomar. Talvez o próprio Abraão tivesse dúvidas. Deus não. Então Deus pede Isaac, objetivando o coração do próprio Abraão, não para provar nada para si mesmo, para provar para Abraão que ele estava pronto para viver aquilo que Deus havia prometido e para onde Deus queria levá-lo. Isso é uma loucura, irmãos. E essas coisas começaram a saltar no meu coração esse ano. E eu estou dividindo com vocês. Vamos continuar? Amém?
Então vamos para o ponto 3. Lá no versículo 5, na parte B, ele diz para os meninos assim: depois de adorar, voltaremos. Repita comigo: depois de adorar, voltaremos. Terceira coisa, das 7 coisas que Abraão nos ensina sobre ofertar de forma incomum, a terceira coisa é: uma oferta é sempre um ato de adoração. Uma oferta sempre tem que ser um ato de adoração. E ponto final. O resto é com Deus. Olha para o seu irmão e me ajuda. Fala para ele assim: uma oferta é sempre um ato de adoração. E ponto final. O resto é com Deus. Ele chega para os meninos, para os 2 rapazes, e fala assim: ficai-vos aqui, porque eu e o garoto vamos subir, e havendo adorado, voltaremos a vós. Depois de adorar. Agora, irmãos, que loucura, irmãos. Deus pede a Abraão, até agora, Abraão estava com a certeza absoluta que ia ter que sacrificar o próprio filho, amém? E aí ele vai obedecendo a Deus, e ele faz isso, convicto, que ele está subindo e vai fazer isso em adoração. Como se adora um Deus que está pedindo o seu filho como oferta? Porque tem algumas religiões por aí que quando pedem algo nesse nível, o cara até faz, mas ele faz por medo. Ele até faz porque tem receio da retaliação. Ele faz por imposição. Tem algumas religiões macabras aí que o cara até faz coisas absurdas, mas ele faz porque ele é ameaçado, ele é coagido. O espírito lá exige dele: olha, se você não fizer, tu vai ver só. Então o cara faz, mas ele faz por medo, ele faz por receio, ele faz por temor, ele faz por ameaça. Mas Abraão está dizendo: eu vou fazer por adoração. Porque se fosse qualquer um outro sentimento, irmãos, não ia valer. Tinha que ser por adoração. Você entende isso? Você entende? Tinha que ser por adoração. O que é adoração, pastor? Adoração é entrega voluntária. Adoração é entrega com alegria, com prazer. Como que isso é possível? Não sei. Porque ele recebe de Deus um pedido incomum. Ele sabe o peso da promessa que ele carrega. E ele decide subir o Moriá, ou uma das montanhas, da região de Moriá. Ele sobe aquela montanha para lá em cima adorar a Deus. Fazendo o quê? Entregando o seu filho. Que é isso, irmão? Chegar para Deus e falar assim: eu vou entregar o meu emprego, tá? Mas ai do Senhor, eu vou entregar, mas se até o dia tal o Senhor não me... não funciona, filho. Eu achei muito engraçado, me desculpe, muitos devem ter visto, e a gente vê cada coisa hoje em dia que só Jesus, até o pastor Marquinhos se arrepia. Misericórdia. A campanha do colocando Deus contra a parede. Como é que funciona isso, irmão? Exigindo de Deus o meu milagre. Como é que é? E aí Deus cruza os braços e fala: se não for por adoração, nem sobe, meu irmão. Nem sobe o Moriá. O Moriá só é um lugar para ser frequentado por adoradores. Se você não está disposto a adorar, fica lá embaixo, junto com os 2 meninos e com o jumento que está lá. Sobe não. Se não está disposto a adorar, você entende? Se não é para fazer por adoração, não funciona. Jesus disse assim: olha, se qualquer um de vocês fizer alguma coisa para serem vistos pelos homens, já receberam o vosso galardão.
Se eu faço alguma coisa para receber um elogio, o primeiro, parabéns, hein, que eu receber, acabou, é aquilo ali. Não era isso que você queria? Mas quando eu faço por adoração, eu entrego a Deus, não o que eu quero entregar, eu entrego a Deus o que Ele me pediu para que eu entregasse. Agora, quando eu entrego para Deus o que Ele me pediu que eu entregasse, eu posso descansar na confiança, adorando, que eu vou descer do Moriá com a provisão de Deus na minha bagagem, com a provisão de Deus na minha vida. Ele não vai perder para um filho adorador, não vai, irmãos. Vai. Nós estamos vivendo dias de muita luta interior, né? Muita incerteza. Meu Deus, estou parecendo que eu estou numa piscina de onda. Eu venci a primeira onda, estão dizendo que vai vir a segunda onda, mas que onda é essa? Mas a gente está na arca, irmão, e a arca está em cima das ondas. Amém? Nós estamos na prancha, meu irmão. E aí, se a tua vida e a minha vida estão nas mãos de Deus, se Ele quiser colher, Ele colhe, não é não? E se Ele quiser que a gente fique flutuando sobre as águas, a gente vai flutuar. Então, se vier a onda, sobe na prancha, meu irmão. Deixa Deus fazer. Estou falando para a gente ser descuidado e irresponsável, mas também estou falando para a gente não ser medroso e inconsequente. Nossa vida está nas mãos daquele que começou e que vai terminar a boa obra que começou na nossa vida. Você pode levantar suas mãos e adorar o nome do Senhor, porque se não for por adoração, não flui, igreja. Se não for por adoração, não dá um aplauso ao Senhor. Se não for por adoração, não vale subir o Moriá. Semana passada eu me reservei de dizer algo, mas agora eu vou dizer. Porque a partir do dia em que eu passei a ser integral, pastor, tempo integral, aí sim eu passei a receber uma prebenda da igreja. Isso a diretoria já estava ciente. Quando eu falei que sairia, já deixei 2 anos antecipado, avisado isso. E é um valor bem, digamos que simbólico, perto do que eu abri mão para estar aqui, mas eu estou em paz. Eu quero dizer uma coisa, irmão, para que fique bem claro. A prebenda, esse valor do propósito, não entra na conta da prebenda. Tá? Eu precisava dizer isso. Semana passada eu lutei e falei, não é necessário, mas eu estou falando para que não fique parecendo para os, não vocês, mas para os desavisados por aí, que quando o pastor levanta um propósito desse, é para engordar a prebenda, porque o Natal está chegando. Eu sou um dos que está com vocês nessa. Isso não entra na prebenda, filho. E na verdade a minha adoração está aí, o meu Isaac está no meio de vocês. Ele está de mãozinha dada com Isaaczinho da direita e Isaaczinho da esquerda. Ele está junto com o de vocês. Porque eu também sei a promessa que Deus tem na minha vida. Eu sei a promessa que Deus tem para essa igreja. E eu sei que eu estou pronto para subir o Moriá. E nós vamos cantar o hino da vitória lá de cima, adorando ao Senhor. Uma oferta tem que ser sempre um ato de adoração. Não é uma troca. Não é um pagamento a Deus pela bênção. Não é uma barganha. Não é uma negociação. Não é uma esmola. Não é uma doação. Não é um presente. É uma adoração. Quando eu subir, eu vou adorar. Você imagina se Deus não intervém? O Isaac sendo o holocausto e Abraão adorando, vendo aquele negócio ali na frente dele. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, falando sobre Abraão, ele diz que Abraão cria que mesmo em meio às cinzas, Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho.
Então ele diz: eu vou adorar e eu vou descer com meu filho. Eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei qual o processo que ele vai usar, mas eu creio que o meu Deus, que me pede uma oferta em comum, é o Deus que vai operar o incomum também na minha vida. Para terminar aqui, o ponto 4, diga comigo: no caminho, fala alto, vai. No caminho rumo ao lugar da oferta em comum, eu liberarei palavras proféticas. Então olha para o seu irmão e diga: no caminho rumo ao lugar da oferta em comum, libere palavras proféticas. Você não vê Abraão subindo Moriá e fazendo perguntas. Você não vê Abraão subindo Moriá e fazendo reclamações. Você não vê Abraão subindo Moriá e perguntando: será? Você não vê Abraão subindo Moriá e tentando barganhar com Deus, dizer: não posso ficar no lugar do menino, eu não posso. Não. Ele só libera palavras proféticas. Ele liberou pelo menos 2 palavras proféticas. A primeira, quando ele deixa os 2 moços no pé do monte, ele fala isso para eles: ficai-vos aqui, eu e o menino vamos subir a nós, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele profetizou isso, irmãos. Ele falou que ia descer com o menino. E o que aconteceu? Ele desceu ou não desceu com Isaac? Ele desceu. Por quê? Porque ele sobe para adorar. Mas no caminho, mesmo sabendo que era algo doloroso, mesmo sabendo que era algo que era exigido dele, muito grande esforço, ele vai e ele libera palavras proféticas, dizendo: eu vou subir, mas eu vou descer com meu filho. Não, irmãos. Às vezes alguém até sobe o Moriá, mas sobe murmurando, anula tudo. Até sobe o Moriá, mas sobe fazendo comparações com os outros. Por que você não pediu isso para Nani? Pô, só tem um filho, Nani tem 3. Você não pediu isso para Amós? Pô, Amós é empresário. Por que de mim, Senhor? Pobre coitado. Abraão, tem gente que sobe Moriá, tem tudo para sair de lá abençoado, mas ele sobe fazendo barganhas. Deus não é bicheiro, irmão. Deus não é gerente de banco, Deus não é banqueiro, Deus não é miliciano, Deus não é... Não, irmãos, Deus é Deus. Nós somos servos. Ele sobe liberando palavra profética. A primeira foi: depois de adorar, tornaremos a voz. Aí eu pergunto: tornaram ou não tornaram? E qual foi a segunda palavra profética? Já no meio do monte, o garoto olha para ele carregando o feixe de lenha. Você sabe que ele é tipo de Cristo, né? Isaac subindo o monte com feixe de lenha, para lá em cima ele mesmo ser sacrificado. Ele é um tipo de Cristo, subindo o Calvário, carregando o madeiro, para lá em cima ele mesmo ser sacrificado. Só que no caso de Isaac, ele está subindo, ele não é bobo, carregando a lenha, olha para a mão do pai, vê as pedras de fogo, vê o cutelo e fala assim: pai, fala, meu filho, está aqui a lenha, está aí o fogo, está aí o cutelo, mas o cordeiro? E ele olha para o filho e fala: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Para um desavisado leitor da Bíblia vai dizer: Abraão passou um óleo na ferida da pergunta do filho. Abraão despistou a pergunta do filho. Abraão mentiu para o filho. Não, ele liberou a segunda palavra profética. Ele disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E ele sobe com o filho, ele prepara o altar, ele arruma a lenha, ele amarra o filho, ele coloca, ele levanta o cutelo, ele ia descer a mão, mas o Senhor fala: não faça isso. E quando ele olha, ele vê um carneiro
amarrado no meio do mato. E Deus falou: pega lá, tira o seu filho, coloca o cordeiro. O que ele profetizou aconteceu. Então, no processo, no caminho rumo ao lugar da oferta comum, libere palavras proféticas. Você não está entendendo o que Deus vai fazer? Profetiza. Você não sabe o caminho que Ele vai usar para a bênção chegar até você ou você até ela? Profetiza. Você está achando que Deus está calado e não te responde? Profetiza. Porque tem coisas na vida do crente que para o próprio crente está dando errado, mas no reino espiritual está tudo certo, irmão. Para os teus olhos está dando errado, mas é o caminho que Deus achou para te levar até o momento da bênção. Nos teus olhos parece que não vai, mas é exatamente isso que você precisa entender. Não é para nós entendermos, é para nós crermos, porque nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pela fé. Semana passada eu ajoelhei aqui no altar, porque quando eu entreguei a palavra para vocês, eu ainda não sabia qual oferta que eu ia dar. Não sabia. Diante de Deus. Então eu ajoelhei aqui no altar enquanto vocês escreviam, e o Senhor me falou o valor da oferta. Aí os joelhos ficaram no chão e eu escrevi também o propósito. E aí, quando na segunda-feira, a minha esposa, alguns sabem, acabou de inaugurar uma lojinha em Belfor Roxo. Na segunda-feira deu um problema no ramal da Light, faltou luz. E sabe quando que eles foram consertar? Na quinta-feira, às 20h20. Durante 4 dias, em plena véspera de feriadão, a loja não funcionou. E o dono da loja não quer saber disso, ele quer o aluguel. E as pessoas que viram a loja pré-inaugurada, praticamente fechada por 4 dias. E eu falei: Senhor, ficou mais difícil ainda eu dar aquela oferta, mas ela vai ser dada. E aí mais 2 coisas aconteceram essa semana, que eu falei: ficou mais difícil ainda. Mas é nesse momento que a gente tem que entender que quando pra gente está dando errado, é Deus permitindo que a gente continue subindo, para ver que palavra sairá da nossa boca. Palavras proféticas. Você tem que subir o Moriá dizendo: eu vou fazer exatamente o que o Senhor me pediu. Você tem que continuar o seu dia dizendo: já deu certo, em nome de Jesus. Hoje vai ser o melhor dia de vendas da minha vida. Eu estou esperando o telefone tocar, e ele vai tocar, e vai ser um dia abençoado para mim. Sabe, irmãos, eu tenho um amigo que ele vendia chinelo, se eu não me engano, coisas assim, como camelô, lá no centro do Rio. E aí um dia Deus falou para ele: leva sombrinha, guarda-chuva, sombrinha. E ele não entendeu nada, meu. Um dia de sol. E ele deixou os chinelos em casa, pegou a sombrinha, guarda-sol, guarda-chuva, encheu a sacola, pôs no ombro, pegou o trem e foi para a Central, uma região lá do centro, armou lá no chão lá, e guarda-chuva, R$10, sombrinha. E o pessoal passava assim, balançava a cabeça, falava: esse cara tá maluco, bicho. Como é que vem de guarda-chuva com um sol desse no Rio de Janeiro? E ele olhou assim e falou: Deus, o que houve? Fica quieto, rapaz. Falou: amém. E Deus tinha falado no coração dele que aquele dia ele ia vender guarda-chuva. 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, não vendeu nada, irmão. Ele falou: Deus, dá para eu vender umzinho pelo menos? Que é para eu pagar minha passagem de volta? Nem almocei. 5 da tarde, Deus falou: mas tu vai almoçar, tu vai jantar bem hoje. 5h30 da tarde, virou o tempo. Começou a chover.
E as pessoas começaram a passar e comprar uma sombrinha, 2 sombrinhas, 3 sombrinhas, guarda-chuva, outro guarda-chuva, outra sombrinha, guarda-chuva. Em meia hora ele vendeu tudo que ele havia levado. E aqueles que passaram balançando a cabeça, não entenderam nada, que foi o melhor dia de venda daquele rapaz. Eu quero dizer para você, querido, que se o sol está escaldante, a chuva está chegando. Deus, Ele já preparou tudo. Ele só quer saber que palavras vão sair da sua boca. Depois de 3 dias de caminhada indo para o Moriá, depois de subir a metade do monte, o que você fala? O que sai da tua boca? Pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras também serás condenado. Então bênção e maldição estão à nossa boca. Em nome de Jesus, no processo rumo ao lugar da oferta, no caminho rumo ao lugar da oferta, libere palavras proféticas. Queria que você ficasse de pé, por favor. Quando Abraão diz assim para o seu filho: Deus proverá, Deus proverá. Em outras palavras, ele está dizendo: meu filhão, Deus não tem que me dar satisfações, Ele só me dá ordens. Fala isso para o teu irmão: Deus não dá satisfações, só dá ordens. Amém? Deus proverá. Foi Ele que pediu, é Ele que vai fazer. Você está preocupado com o quê? Foi Ele que pediu? Você tem certeza que foi Ele? Então Ele não dá satisfações, Ele só dá ordens. E aí a gente escolhe obedecer e viver o que está lá no final, ou murmurar e jogar tudo por água abaixo. Então eu não preciso ficar dando satisfação a ninguém, nem a mim mesmo, sobre a minha oferta em comum. Eu estou ofertando ao Deus que é o único que pode operar o milagre que eu preciso. Então não dê satisfação a ninguém, não dê satisfação ao teu próprio coração, não dê satisfação à sua mente, apenas haja por fé. E fé não pode ser produzida pelo cérebro, fé não pode ser produzida pela mente, fé só pode ser produzida no Espírito, habitado pelo Espírito de Deus, porque fé é espiritual, não é emocional. E nós somos muito emocionais, muito racionais e emocionais, e pouco, ou a menor parte das vezes agimos por fé. Fé não pode ser produzida pelo meu órgão chamado cérebro. Fé não pode ser produzida pelo meu coração. Fé não pode ser comprado um frasquinho na farmácia e injetado na veia. Fé não é emocional. Fé é espiritual. Só pode ser produzida pelo Espírito de Deus por meio da palavra. Então, se você tem o Espírito de Deus, se você tem a palavra de Deus, então você tem tudo para ter fé. E é essa fé no Deus em comum que vai te levar a viver um milagre que só Ele pode fazer. Então quando a sua alma começar a te indagar, fala para ela: Deus proverá. Quando o seu intelecto começar a questionar, diga: ei, tem alguém aí? Deus proverá. Se o teu marido começar a te fazer perguntas, fala: não sei. Deus proverá. Se alguém te perguntar, diga: Deus proverá. Deus proverá para si. Foi Ele que pediu, eu só estou obedecendo. Quem vai fazer um milagre é o meu Deus. Então diga comigo assim: de máscara é excelente, né? Diga: Deus proverá. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus proverá. Olha para você mesmo e fala: cara, Deus proverá. Eu não sei como, eu não sei qual é o caminho, eu não sei qual é o processo, eu só estou obedecendo, porque eu sei que Deus proverá para si o Cordeiro. E foi isso que aconteceu, porque Ele liberou palavras proféticas. Eu não sei o que eu vou fazer para trazer a minha oferta em comum.
mas ela vai ser trazida. Amém? O templo vai voltar a ser erguido. E ano que vem ele vai estar de pé. Amém ou não amém? Aí você tem duas opções: você participa disso tudo, ou você vem só no dia da inauguração para constatar o que a fé dos que estão à sua volta produziu. Fica de fora não. Deus quer abençoar a tua vida. Então eu quero te dar a oportunidade nesse momento, de verdade. Já estou sem voz e sem tempo, então tem que ser rápido. Se você não estava aqui domingo passado e você quer fazer parte desse propósito aí, para trazer tua oferta no dia 13 de dezembro. Dia 13 vamos trazer a oferta. Dia 15 vamos subir o monte, né? E no dia 20, que é o último domingo, o domingo seguinte, vamos estar aqui selecionando os irmãos que vão dar os testemunhos. Por que não? Amém? Então, se você quer participar disso, você pode aí procurar um obreiro, ou agora levantar a sua mão, alguém vai chegar até você. O que você vai fazer? Não põe o seu nome, põe o valor da oferta, põe o seu propósito. Esse propósito vai chegar para mim, eu vou juntar com os outros que eu tenho e vou incluir você nessa oração que a gente já começou desde segunda-feira passada. Você quer viver algo em comum em 2020? 2020 ainda não acabou. Inclusive, irmãos, no dia 13 eu vou estar dizendo para vocês aqui o tema de 2021 que Deus já pôs no nosso coração quando viemos no primeiro dia da oração aqui. Amém? Amanhã que dia, pastor? Dentro dos 21? 14º dia dos 21 dias de oração. Se você não veio nenhum, dá tempo. Você passar aqui na frente da igreja essa semana entre 8 e 9 da noite, salta, vai ter alguém aqui, ora e volta para casa. Amém? Vamos orar? Não? Tem algum anúncio específico para eu terminar aqui? Quarta-feira é o encerramento, né? Da campanha. O que Deus fez na minha vida fará na sua também. Pastor Leandro, lá da região dos Lagos, né? Rio das Ostras, vai estar vindo aqui pregar na quarta-feira, no encerramento dessa campanha abençoada aí, quarta-feira. Convide alguém para estar aqui, para ouvir o testemunho. O irmão tem um testemunho forte, né? Inclusive, acho que ele não tem as duas pernas. Ele vai contar como isso aconteceu, o que Deus fez na vida desse cara. Amém? Vai ser algo impactante para nós. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Tá bom? E aí, como eu falei, você pode chamar um dos obreiros e conversar com eles. Eles vão te orientar no que eu falei. Que Deus abençoe tua vida. Seja como Abraão. Vivam em comum. E aí só os corajosos e os que têm fé é que realmente conseguem romper. E eu sei que você faz parte desse batalhão aí. Deus te abençoe. Amém? Senhor, eu quero te agradecer nessa noite. Eu quero honrar o teu nome, Senhor, por cada pessoa cujo coração aberto está recebendo essas palavras, entendendo, ó Deus, que ao contrário do que muitos dizem, 2020 está longe de ter sido o pior ano da nossa vida. 2020 foi um ano, está sendo um ano de desafios, de novidades, mas também de oportunidades. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a crer sem reservas naquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Que possamos, ó Deus, apenas obedecer a Ti e declarar para nós mesmos e para quantos nos indagarem que o Senhor proverá para si o Cordeiro. Nós estamos apenas obedecendo porque estamos de olho na promessa e no propósito que o Senhor tem com a nossa vida. Então, ó Deus, nessa fé, eu te agradeço por cada um que aqui está. Que o Senhor nos leve para nossa casa hoje, livres de todo mal, guardados pela boa e poderosa mão do Senhor. É isso que eu te peço, ó Deus, e te agradeço com a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Quer receber a bênção do Senhor? Recebe aí. Que a graça superabundante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a paz de Deus que excede a todo entendimento continue guardando os nossos corações na certeza